Bom dia, gente. Hoje a gente vai falar sobre orçamentos empresariais. O grupo é composto pelo Gabriel, pela Júlia, por mim, Manuela, pela Maria Clara e pela Soiane. Esses são os tópicos na qual a gente vai abordar durante o nosso trabalho. O orçamento base zero, ou BZ, é uma metodologia que difere do orçamento tradicional, pois não se baseia em valores de períodos anteriores. Em vez disso, o orçamento é construído do zero a cada novo período, com cada despesa sendo justificada individualmente. Isso permite identificar e eliminar custos desnecessários, focando apenas em despesas essenciais e relevantes para as empresas. O OBZ ajuda a evitar que o orçamento fique inchado e proporciona uma abordagem mais estratégica, alinhando as despesas com os objetivos da empresa. Orçamento base zero. Primeiro, eliminação de despesas supérfluas. O orçamento de base zero elimina custos desnecessários, resultando em um orçamento mais enxuto e direcionado. Segundo, facilidade para novos investimentos. Com um orçamento mais controlado, a empresa tem maior capacidade de investir em novas áreas ou melhorar a produtividade. Terceiro, melhor conhecimento operacional. A análise detalhada das despesas proporciona uma compreensão mais profunda das operações da empresa, facilitando melhorias e correções. Quarto, identificação de processos ineficientes. O orçamento de base zero ajuda a detectar e eliminar processos que não geram resultados ou aumentam os custos. Quinto, a melhora na comunicação interna. A aplicação do orçamento base zero exige uma comunicação clara entre departamentos e maior responsabilidade dos gestores. Desvantagens do orçamento de base zero. Trabalho detalhado. A criação do orçamento exige uma análise detalhada e justificação de todas as despesas, o que pode ser uma tarefa trabalhosa. Segundo, complexidade no planejamento. A necessidade de reavaliar todas as despesas pode tornar o processo de planejamento mais complexo e demorado. Quando escolher? O orçamento base zero é uma estratégia orçamentária que demanda grande esforço da equipe e deve ser realizada periodicamente. Para empresas novas é essencial, pois não possuem histórico financeiro e precisam identificar os custos e despesas necessários para iniciar o negócio. Empresas já estabelecidas podem utilizar o orçamento base zero a cada 3 a 5 anos, alternando com outras estratégias orçamentárias, claro, para manter a eficiência da gestão financeira. O processo envolve uma revisão rigorosa de todos os custos e despesas, exigindo maior comprometimento dos gestores. Despesas orçamentárias. No orçamento base zero, todas as despesas são analisadas e as que são consideradas supérfluas são eliminadas, resultando em um orçamento mais eficiente e econômico. Despesa com pessoal. É necessário avaliar cuidadosamente a alocação de colaboradores, garantindo que cada setor esteja entregando os resultados esperados. Pode ser necessário remanejar funcionários entre outros setores para otimizar o desempenho. Custos. O orçamento base zero exige uma revisão detalhada dos custos, desde matérias-primas até fornecedores, para assegurar que os preços estão compatíveis e que os custos são realmente necessários. Essa análise ajuda a melhorar a lucratividade e a qualidade do produto. Projeção de receitas. O orçamento base zero também se aplica à projeção de receitas, incentivando uma análise detalhada dos canais de vendas e do desempenho dos produtos, em vez de apenas projetar um crescimento baseado no período anterior. Isso permite identificar oportunidades e solucionar problemas. Bom, agora partindo para o orçamento incremental, eu vou começar conceituando um pouco sobre esse tipo de orçamento. Bom, basicamente é um método de elaborar orçamentos usados para planejar suas despesas e alocação de recursos empresariais para um determinado período, comumente num período de um ano fiscal. A ideia por trás do orçamento incremental é que a maioria das despesas de uma organização permanece relativamente a mesma de um ano para o outro. Assim, em vez de uma empresa criar um novo orçamento do zero a cada ano, elas acabam optando por usar o orçamento anterior como ponto de partida e fazem alguns ajustes incrementais para adicionar as mudanças esperadas na gestão orçamentária. As vantagens do orçamento incremental são:
A simplicidade e rapidez na elaboração, porque o processo de criação do orçamento é direto e eficiente por usar o orçamento do ano anterior como base, fazendo apenas ajustes incrementais. A facilidade de acompanhamento e avaliação, já que o orçamento incremental se baseia em dados históricos, então é mais fácil monitorar e avaliar o desempenho financeiro ao longo do tempo, garantindo consistência na análise. O orçamento incremental preserva estratégias e ações passadas, porque esse método mantém a continuidade das estratégias empresariais anteriores, facilitando assim a execução de planos de longo prazo que já estão em andamento e a maior previsibilidade financeira, já que é baseado em orçamentos anteriores com pequenas variações. Esse método proporciona uma melhor previsão dos custos futuros, auxiliando na estabilidade financeira. Do orçamento incremental são uma possível lentidão financeira, já que existe uma dependência do orçamento anterior que pode resultar em uma falta de flexibilidade, dificultando a adaptação rápida a novas oportunidades ou desafios financeiros. Ele desencoraja a inovação e a adaptação a mudanças, porque focando só no histórico, o orçamento incremental tende a manter práticas antigas, o que pode impedir a empresa de inovar ou se ajustar a novas realidades de mercado. E também uma desvantagem é o foco excessivo no histórico, que pode manter metas antigas e irrelevantes. Esse método pode levar à perpetuação de metas e objetivos que não são mais relevantes para a empresa, comprometendo o alinhamento com as novas estratégias e necessidades do mercado. Quando escolher e como implementar o orçamento incremental? Primeiro, tem a necessidade de um processo rápido e simples, que no caso é o ideal quando o tempo é curto e a simplicidade é uma prioridade, permitindo ajuste rápido com base no orçamento anterior. Em segundo, tem os cenários com pouca mudança significativa. Este método é eficaz em ambientes estáveis, onde as operações e as necessidades financeiras não variam muito de um ano para o outro. Em terceiro, tem para manter a continuidade e a previsibilidade financeira, que é quando a empresa busca consistência e previsibilidade nas finanças. Esse orçamento, o orçamento incremental, ele ajuda a preservar estratégias financeiras anteriores, mantendo um fluxo estável. Como implementar o orçamento? Bom, primeiramente, tem que revisar criticamente o orçamento anterior, que no caso é analisar o orçamento do ano anterior, para identificar as áreas que precisam de ajuste, garantindo que ele sirva como base sólida para o novo período. Estabelecer novas metas e objetivos, que no caso é definir metas financeiras operacionais atualizadas, alinhadas às necessidades estratégicas atuais da empresa. Priorizar a despesa com base na importância estratégica, que no caso é classificar as despesas de acordo com a sua relevância, para que os objetivos estratégicos da empresa sejam alcançados. Quarto, acompanhar o desempenho e ajuste conforme necessário, que no caso é monitorar continuamente o desempenho financeiro e fazer ajustes no orçamento quando surgirem novas necessidades ou mudanças no ambiente de negócio. Envolver as equipes e incentivar a inovação, que no caso é incentivar a participação das equipes na elaboração dos orçamentos, promovendo então a busca por soluções inovadoras para otimizar os recursos. Em sexto, controlar custos e planejar para situações inesperadas, que no caso é manter um controle rigoroso sobre os custos e criar novos planos para lidar com os imprevistos financeiros. E, por último, manter a comunicação clara com todos os times, que no caso é garantir que todos os colaboradores compreendam orçamentos e as suas implicações, promovendo a transparência e alinhamento em todas as empresas. As despesas variáveis flutuam de acordo com a produção ou vendas, como custos de matérias-primas, comissões de vendas e custos de energia elétrica. Elas podem ser mais difíceis de prever, mas são cruciais para a adaptação às condições do mercado. Agora, falando sobre a gestão dessas despesas, tanto fixas quanto variáveis, o controle delas permite que a empresa mantenha a saúde financeira e tome decisões estratégicas sobre onde cortar custos ou investir. Então, é importante revisões periódicas do orçamento para identificar despesas desnecessárias e garantir que os recursos estejam sendo alocados de maneira eficiente. Diferença entre orçado e realizado. Orçado
refere-se aos valores que foram planejados ou previstos no orçamento da empresa para um determinado período, como despesas e receitas projetadas. Realizado são os valores que efetivamente aconteceram, ou seja, os gastos e ganhos reais durante o período em questão. Importância da comparação. Comparar o orçado com o realizado é crucial para medir a eficiência do planejamento financeiro, ajudando a identificar onde ocorreram desvios e se as metas financeiras foram atingidas. Causas das diferenças. Desvios positivos ocorrem quando os custos reais são menores do que os previstos ou quando as receitas superam as expectativas. Desvios negativos acontecem quando os custos ultrapassam o orçamento ou as receitas ficam abaixo do esperado. Gestão e ajustes. Analisar essas diferenças é essencial para identificar áreas que precisam de ajustes. Analisar essas diferenças é essencial para identificar áreas que precisem de ajustes, melhorando a precisão dos orçamentos futuros e auxiliando na tomada de decisões estratégicas. Essas foram algumas de nossas fontes. Agradecemos pela atenção.